E um tema bacana, um tema muito útil, muito importante a partir de agora no ar para você no tarde.com. Sim, gente, vamos falar mais uma vez sobre o Novembro Azul e você que está aí nos ouvindo pode enviar a sua dúvida sobre o exame de toque, sobre o PSA, sobre câncer de próstata, manda toda a dúvida que você tiver com relação ao Novembro Azul e aí a gente vai conversando aqui, batendo um papo pelo 999967074 e a gente recebe um especialista no assunto que pode responder a sua dúvida. 999967074. É o doutor Eduardo Mortê, urologista da clínica Procriar. Doutor Eduardo, bem-vindo aqui no nosso tarde.com na Itatiaia. Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui. Vamos ver que a gente pode ajudar o pessoal aí. Tenho certeza que vai ajudar muito, viu? Principalmente, doutor, aos pouquinhos vai se fazendo esse trabalho de conscientização e os mitos vão caindo, né? E esse preconceito, a vergonha de muitos homens, aos pouquinhos, né? A gente vai plantando ali para essa coisa melhorar e deixar isso de lado. Sim, o avanço tem que ser não só na parte tecnológica, né? No diagnóstico, mas também dessa parte de conscientização. A gente sabe que, por exemplo, você, os pais, por exemplo, já foram criados por uma outra mentalidade. Hoje a gente passa por um processo de progresso nessa parte e tem que dar tempo. Na verdade, dar tempo mesmo. De tirar essa questão do mito, né? Mas e, olha gente, só, uma coisa, Cássia, eu não sei se você é bem mais nova, mas, por exemplo, eu lembro, não é quando eu era criança, logicamente, quando a gente é criança, a gente fica meio que alheio a certas coisas, até com relação à saúde, à medicina. Mas eu lembro de eu adulto, com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, de nunca ter ouvido falar nem de próstata, quanto mais do exame de próstata. O que mudou? Aumentou a incidência ou se voltou a falar? Antigamente também se morria de câncer de próstata e não se divulgava? Morria-se de câncer de próstata e não sabia. Às vezes não tinha condição de chegar a tempo de fazer essa informação. Era o tal de morte morrida, né? Esses pacientes, né, historicamente, eram aqueles pacientes que chegavam no consultório de maca, já com dor na coluna por causa de metástase óssea, por causa de alguma suspeita. O paciente ia lá para ver se podia ser câncer de próstata. Não era igual hoje que acontece, o paciente vai para fazer um diagnóstico precoce, ou vai para ver se está tudo bem. Já era para um caso que já estava bem avançado, na verdade. Pois é, e o número de casos está aumentando. Esse ano a gente tem aí uma previsão de que vão ser 68 mil novos casos registrados. Sim, mas exatamente nesse sentido, porque hoje tem-se uma conscientização, hoje faz-se o diagnóstico. Antigamente não fazia. Cada dia mais, e esse número vai aumentar. Você tem a certeza que esse número ele é subestimado. Subestimado. Com certeza, se todo mundo que tem indicação, todo mundo que for fazer o exame preventivo e puder ser eventualmente diagnosticado com câncer de próstata, esse número eu acho que ele é maior do que esse número que você me apresentou, inclusive. Tá, agora, doutor, quem desenvolve lá o câncer de próstata, se diagnosticado no início, essa pessoa tem condição de ter uma vida normal? Qual o tipo de tratamento disponível hoje? Tem. O paciente, quando ele é diagnosticado, ele é colocado dentro de um perfil, né, de baixo risco, de risco intermediário, de alto risco. O tratamento é diferente para cada um deles. A idade também, a expectativa de vida, se maior ou menor do que 10 anos depois do diagnóstico. Isso coloque-se alguns critérios para você estratificar esses pacientes em alguns grupos. Em alguns casos você não precisa nem de tratar, você pode acompanhar um tumor de baixo risco, dependendo do tipo do paciente, dependendo do grau, de quantos fragmentos, quantos % do fragmento. Mas quando chega a cirurgia, porque já é um grau mais avançado? Ou por opção do paciente, deve ser respeitada a opção do paciente. A gente não pode obrigar o paciente a fazer o tratamento que a gente propõe. Às vezes o paciente, não, eu quero operar, ele vai operar. Quero tirar a próstata. É igual a mastectomia na mulher, é uma opção. Sim, pode ser uma opção. Ele quer operar e opera. A próstata tem alguma função, doutor? A próstata, ela tem uma função, o PSA, por exemplo, a próstata ela é uma calicreína, né, uma proteína da próstata, e que tem como função liquefazer o coágulo seminal, né? Mas ele não tem uma função assim de você retirar a próstata, por si só não vai ter um impacto grande na pessoa. Vai ter um impacto pelo acesso, pelo o que é necessário para retirar a próstata, retirar uma parte da uretra prostática, por exemplo, tem que retirar. Mas a pessoa que tem a próstata retirada, ela não ejacula mais?
Ela não ejacula mais. Não, né? Então, Não, você tem uma interrupção da via ejaculatória, é retirada também as vesículas seminais, então o paciente que não ejacula mais. Então, o homem que retira a próstata, ele deixa de ser um homem fértil, no caso? No caso, sim. Por vias convencionais, vamos dizer assim. Por vias, Mas tem um outro jeito, então? Sim, tem. Ser fértil? Você não vai perder a fertilidade. Você vai ter, vai ser difícil você ter essa gestação clínica, a gestação convencional, perdão. Porque através do ato sexual. Você consegue ter uma regestação por uma terapia de reprodução assistida, que é o que a gente orienta os pacientes nossos da clínica. Como é que é feito isso? Você consegue extrair um espermatozoide, né? E você faz uma fertilização. Mas consegue extrair pelo pênis? Não, pelo pênis. Vai ser pelo epidídimo ou pelo testículo. Inclusive a gente fala, quando a gente diagnostica o paciente, a gente já vê, olha, tem essas repercussões pelo tratamento, você já tem filhos, você deseja ter filhos, você quer preservar a sua fertilidade, a gente tem que ofertar isso para o paciente. Esse paciente, antes de começar o tratamento, ele vai para o criopreservação, ele congela o sêmen, por exemplo. Igual a mulher congela os óvulos, tem como congelar o sêmen também. Congela o sêmen e ele fica mais, vamos dizer assim, despreocupado dessa parte, né? Esse congelamento do sêmen, ele perde alguma qualidade, doutor? Muito pouco, né? O congelamento seminal já é praticado há muito tempo. Pode perder um pouquinho de motilidade, enfim, mas não é uma repercussão muito grande porque esse sêmen vai ser usado como uma terapia de reprodução assistida. Ele vai ser inserido dentro de um óvulo, ele vai ser, não é para fazer uma ícsia, ou fazer uma fertilização, mesmo a FIV clássica. A motilidade dele não tem aquele peso que tem no homem que vai tentar a relação com a esposa para engravidar. Certo. Daqui a pouco a gente vai responder aqui as dúvidas. Tem muita pergunta chegando aqui pra gente. Vamos pro intervalo, Robson? Daqui a pouco a gente responde essas dúvidas. 3:09. Vamos então, continuando aqui o nosso papo com o doutor Eduardo Murte, que é urologista, falando sobre o Novembro Azul. Doutor, tem um ouvinte aqui dizendo que ele toma o Domo HP 2.5 já há algum tempo para evitar o crescimento da próstata. Só que na relação o esperma não sai e com isso a relação fica a desejar. Ele quer saber se é normal o fato de acontecer isso. Chama-se ejaculação retrógrada, né? Ao invés da ejaculação sair pela via anterógrada, ela vira retrógrada, ela volta para a bexiga, né? Isso aí é um efeito colateral da medicação normal e se por exemplo, eles conseguir suspender a medicação por passar por algum período Mas de tem algum problema disso ir para a bexiga? Nenhum problema. Nenhum problema. Tem algum problema, por exemplo, se ele estiver tentando engravidar a esposa e tal. Mas, por exemplo, porque tem homens que param de ejacular, chega um período, né? Pode acontecer isso. Isso é algum problema de saúde? É normal? Pode prejudica alguma coisa? Diminuir um pouco do volume seminal, mas parar de ejacular não é normal. A gente tem que procurar alguma causa. Tivemos aqui várias perguntas com relação ao mesmo assunto. Eu vou tentar resumir todas aqui. O DW perguntando se câncer de próstata aparece somente em homens após os 45 anos. Aí um outro ouvinte, o Márcio de Itaúna, falou que os médicos disseram que quem tem parente que já foi diagnosticado com câncer de próstata tem que fazer o exame a partir dos 40 anos. Aí que ele ouve falar que é 45. Afinal de contas, 40 ou 45, se a pessoa tiver algum caso na família e se não tiver, a partir de qual a idade? A gente fala de população de risco, né? População de risco a gente fala homens a partir de 50 anos e homens a partir de 45 anos se tiver algum parente do primeiro grau, histórico de um parente de primeiro grau com câncer de próstata, estou falando de pai, irmão, tá? E também homens da raça negra. Então, tem mais probabilidade de ter câncer de próstata. Esses homens devem ser, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, devem começar a triagem a partir dos 45 anos. Mas todos nós temos sangue negro praticamente no Brasil, né? A miscigenação é muito grande. Então mas é o negro. É uma situação meio complicada a gente definir, né? A gente tem essa questão. Tem pardo, né? É difícil, mas em muitas sociedades, por exemplo, às vezes a sociedade europeia, a sociedade americana, elas fazem algum PSA entre os 40 e os 50 anos. Se você tem mais do que dois, você entra mais do que dois, você entra no risco, entra no outro. Mas a gente, como está no Brasil, a gente tem que seguir a regra daqui. Então vamos chamar o Léo, tá nas ruas. Léo não, é Zap, a galera fazendo perguntas pro doutor. Vamos lá.
Olá, boa tarde. É Rafael aqui do Santo Inês. Estou escutando o programa aqui agora. Eu queria fazer a pergunta: quando retira-se a próstata, a pessoa fica impotente? Existe um risco de algum grau de impotência por causa da cirurgia, né? Não é que você retira a próstata e fica impotente. Em algumas cirurgias mais agressivas, você, por exemplo, um tumor de um grau mais alto, você às vezes tem que ser um pouco, não pode fazer cirurgia poupadora de nervos que a gente fala, você tem que ser um pouco mais radical para a gente ter uma margem livre. Para você ter uma margem livre, às vezes você tem uma lesão nervosa e causa um maior grau de impotência. Só para tirar uma dúvida de muitas pessoas, as pessoas acham, como o exame de próstata é feito através do reto, né? A cirurgia não é feita por ali, não, né? Não. A cirurgia, hoje a gente tem via robótica, laparoscópica, convencional, né? Prostatectomia convencional aberta. Tem algumas vias para fazer. Então, se tivesse desenvolvido na medicina alguma forma de se fazer esse exame sem ser com o toque, né? Com o dedo, de repente diminuiria um pouco esse preconceito. Existe algum avanço nesse sentido, doutor? A gente bate numa questão quase que do rito do exame médico, porque o toque retal é um exame físico. É a mesma coisa de você ir no cardiologista e não medir sua pressão, não medir seu pulso. Tem que ter a sensibilidade, né? Não, ali, né? Todo o exame complementar, imagem, laboratório, o que seja, ele acontece depois de um exame médico. O exame médico, o exame físico, ele assim, é uma notícia ruim para os homens, mas eu acho que nunca vai deixar de ser usado. Só o exame do PSA não é o suficiente? Não, é uma complementação entre os exames. E substituí-lo talvez por uma câmera não resolveria também? Porque tem que ter o toque, não, né? Tem que não ia ter a sensibilidade, tem algumas nuances assim que com a câmera não viria. Certo, doutor, tem muitas perguntas aqui, mas infelizmente não dá tempo da gente responder. Uma próxima vez aqui. Vamos marcar mais uma vez para tirar as dúvidas aqui dos nossos ouvintes. E quem quiser entrar em contato com o senhor, como faz? A gente tem um site, na procriar.com.br, né? Lá tem muito conteúdo para textos explicativos e assim, procriar.com.br. Vale a pena gastar um tempinho dando uma lida lá. Certo, muito obrigada, viu, doutor Eduardo Murte, que é urologista da Procriar. Obrigado, doutor. Valeu.